4, 3, 2, 1, valendo. Vamos lá. Tá. Primeira coisa, vamos começar lá pelo início, né? É a situação da mãe contra o filho? Isso. Auto de prisão em flagrante. Tá, examinada. Tá, então para ver se você me mandou por mensagem, mas para ver se eu entendi direito o que aconteceu. Teve um conflito dentro de casa, independente de qual foi o conflito. A mãe fez o boletim de ocorrência e pediu medida protetiva contra o filho, certo? Sim. Uma das medidas era afastamento do lar. Qual que é a idade do filho? Putz, exatamente, eu não sei, mas ele é novo, deve ter uns 20, idade do Messias, Não, mas ele 27. deve ter ali, tipo, entre 25 e 30, mais ou menos. Sim. Tá, beleza. Na sequência, o oficial de justiça foi lá e citou ele acerca da medida protetiva. Sim. Ele foi citado na casa dele. Estado, acho que na rua, na verdade. Na Não rua? sei se era no trabalho, mas não foi na casa. Daí ele saiu e foi até o trabalho da mãe. Sim. Chegou no trabalho da mãe, ele deu de cara com o oficial de justiça. Sim. Que cara burro. Puta que pariu, mano. Mas beleza. Sabe o que eu tava pensando? Até é um salão grande daqui. Tentar até meio que conduzir, tipo, qual era a distância de você para ele lá no salão? Porque ele fala que ele nem encontrou ela. Ele fala que ele chegou no salão, ele foi preso. Ele não viu a mãe, a hora que ele foi ver a mãe, ele estava já sendo conduzido pro, pro, pro carro da polícia. Então, Tá. assim, qual era a distância? 250 metros, aproximadamente. Então, assim, ele não chegou a quebrar de fato. Não, mas é que daí o salão tem que ser quase uma quadra, o salão, né, cara? Cara, um salãozão, velho. Não sei ficar 200 metros. Agora que eu tô pensando, 200 metros acho que é de um poste ao outro. Não, não dá. 200 metros é coisa, filho. 200 metros é bastante coisa. 200 metros é uma. Cara, é 2 quadras. Não, não dá. Ele tava 2 quadras do salão? Não, né? Não, eu tava já entrando, já. Tá. Deixa eu ver o boletim de ocorrência. Isso aqui é dativo? É. Cara, eu não perco tanto tempo assim em processo dativo. 1 hora atrás. Uma das vedações já estava até expressa, que era o local de trabalho da vítima. E daí aqui aparece, ó, esse trecho aqui. Rosa, por sua vez, encontrava-se no interior do estabelecimento com medo de Gabriel. Ela disse que ela tava com medo dele no dia ou disse que ela nem sabia que ele tava lá? Então, ela fala que ela foi avisada. Assim, acho que a hora que ele chegou, ela foi pro fundo. Porque ele fala que ele nem encontrou ela. Ele só foi ver ela foi no carro da polícia. Tá, beleza. Daí segue o baile, segue o baile. Cadê a mandado de prisão cumprida, audiência de. Quero a denúncia. Tá aqui. Cara, eu odeio isso. Isso é uma das coisas que eu odeio no estágio. Se eu desço a Ele troca. petição, ele troca de petição. Isso é chatinho mesmo. Chatinho? Porra. O artigo 24 é descumprimento de medida protetiva, né? Sim.
Cara, assim, ó, a situação é por descumprimento de medida protetiva, né? De fato, o sujeito descumpriu a porra da medida protetiva. Sim, Se o mérito discutido. Se fosse, assim, ó, eu achei que esse processo ele desenrolava um pouco mais também pro o fato gerador, né? O que gerou a medida protetiva, a conduta típica que gerou a medida. Mas ele é só da desobediência, né? Deixa eu ver aqui. Colocar, sei lá, só ausência de dolo mesmo no descumprimento, né? Mas Não foi com ânimos, né, de constranger, é que não tem ausência cumprir. de dolo de descumprimento. É preto no branco, né? Deixa eu Sim, ver aqui. Eu acho que o caminho na situação aqui, Renan, é muito mais na dosimetria da pena do cara do que propriamente no. Ele é primário? sim. Então, assim, o caminho aqui é muito mais na dosimetria da pena do que no fato, do que trabalhar com o fato. Porque ele é primário, ele tá morando com a mãe de novo? Não, Não? Mas ele tá de boa com a mãe, tá tranquilo. tá. A mãe tá até pagando aluguel por ele. A mãe tá pagando aluguel pra ele. Tá. Então, assim, ó, com os depoimentos que tem ali, o oficial de justiça vai dizer que chegou lá, ele estava lá. Você vai ter que perguntar para ele se ele estava alterado, se ele cooperou com a abordagem. Você vai ter que fazer perguntas assim, né? Obviamente, você tem que saber o que aconteceu antes, porque se você Não, sabe que ele. então, eu não vou nem perguntar, porque ele falou que tava bêbado, então, assim, acho que eu não vou perguntar nada, vou tentar deixar só. Mas o oficial vai falar, cara. O oficial vai falar. É, Quando o juiz perguntar, o juiz vai perguntar assim, ó, vai começar assim, ó, vai a testemunha do Ministério Público. O juiz vai abrir a primeira pergunta para o Ministério Público. Vai perguntar, o Ministério vai perguntar, senhor Luiz Carlos, que é o oficial de justiça, o que você recorda da data do fato? Primeira pergunta do Ministério Público. Daí o cara vai começar a contar, não, porque eu me recordo que eu tinha um mandado de citação para cumprir, esse mandado de citação eu citei em tal lugar o fulano, o Gabriel. Finalizando a situação do Gabriel, eu me dirigi até o endereço onde se encontrava a vítima, a Rosa Maria. Chegando no endereço, eu me deparei com o Gabriel. O Gabriel aparentava estar assim, assim, dessa forma, tal, 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 tal. Ele vai contar tudo. Ele vai narrar tudo. Entendeu? Então, assim, você tem que extrair qual foi a real gravidade do ato do Gabriel no descumprimento da medida. Você vai ter que extrair dele. Senhor oficial, o Gabriel chegou a ter contato com a vítima? Não, o Gabriel não teve contato com a vítima. Daí o que acontece? Normalmente a testemunha tenta falar mais do que você perguntou. Né? uhum. Então, ele não teve contato com a vítima porque ela não saiu. Ele vai querer falar isso aqui. Não, senhor oficial, eu não perguntei se ela saiu ou se ela não saiu. Eu só perguntei de forma objetiva. Ele teve contato com a vítima? Sim ou não? Não. Ponto. Coloca a testemunha no lugar dela. Testemunha tem que falar o que você pergunta, não mais do que você pergunta. Ponto. Entendeu? Então, assim, você tem que tentar trazer o processo para situações que tirem a gravidade do descumprimento, tá? Você vai ter que pegar o Sim. processo, tirar essa situação de gravidade de dentro do procedimento. Porque isso vai fazer o quê? Na dosimetria da pena, isso vai trazendo a pena para próximo do mínimo. Mínimo. A pena dele, chegando próximo do mínimo, cara, para ele tá ótimo. Assim, o importante é ele não pegar um regime semiaberto. Um juiz não meter um semiaberto nele porque o fato tem extrema gravidade, o fato deve ser combatido, por isso eu determino o regime de cumprimento de pena inicial em semiaberto. Tipo, é isso que você não pode deixar. Então você tem que minimizar o fato. Só isso. Sim. Não tem como fugir do fato de ele ter dele ter descumprido. Ele descumpriu, entendeu? Você falar que ele não teve dolo no descumprimento. Então por que ele foi no endereço da mãe?
Assim, eu tentei colocar, né, na defesa prévia como uma tentativa de reconciliação. Tanto que a mãe fez o vídeo falando que, na verdade, só se tratava de uma briga Beleza? Então, você familiar. vai direcionar as perguntas, você vai ter que direcionar suas perguntas para isso, tá? Não, você vai ter que saber muito bem. Quem vai dizer se foi uma tentativa de reconciliação ou não é a mãe. Ela vai falar. Então, assim, você já delimita isso, que ela não estava com medo, que ela queria falar com o filho também, entendeu? Que eles, logo em seguida, eles se reconciliaram, que então você tem que tirar a gravidade do que provavelmente o policial militar e o oficial de justiça vão falar, você tem que tirar essa gravidade pelas perguntas que você fizer para eles. Assim, ele teve contato com a vítima, uma situação que é importante saber se ele cooperou na hora ou não, tá? Às vezes o cara inventou de sair na mão com um policial militar, vai ser uma situação que vai trazer problema para você, né? Se ele inventou de sair na mão, tiveram que usar força, ele vai ser algemado, alguma situação assim, né? Então é saber esse procedimento e ir diminuindo essa gravidade, tá? Ele não vai ser absolvido, mas se ele conseguir a pena no próximo do mínimo, fechou, tá? Esse dolo, a ausência de dolo no cumprimento, difícil fazer o juiz engolir isso numa absolvição, porque é bem objetivo, né? Descumpriu? Descumpriu, né? Ele não deveria ter ido atrás da mãe, ele devia ter procurado uma terceira pessoa, para essa terceira pessoa intermediar a relação ali, né? E não devia ter ido logo de bate-pronto lá, né? Devia ter esperado um pouquinho para falar com a mãe também, né? Mas, beleza, via de regra isso daí. Acho que você tira de letra a audiência. Tá Também bom? acho. Até esse negócio dele, assim, ele residia com a mãe. E a partir do momento que ele foi notificado para não permanecer, sei lá, uma coisa alheia, tipo, beleza, preciso pegar minhas coisas na casa. Ó, tem uma. Deixa eu até achar aqui, cara. Deixa eu até achar e localizar aqui. Olha só que falaram no grupo do Mind Jus essa semana, tá? Uhum. Um advogado do Rio Grande do Sul. Ele falou bem assim, ó, eu tenho adotado a seguinte estratégia, em todos os casos consegui absolvição. A vítima vai para a audiência e diz que não quer falar nada sobre o fato. No teu caso, a mãe só vai falar bem do filho, então beleza, tranquilo. Possivelmente vai ser questionada se está sob ameaça ou coação e dirá que não. O MP irá advertir que o silêncio dela irá imputar impossível absolvição. Caso o MP ou juízo insistam em fazer ela falar, em questão de ordem, lembrem da Lei Mariana Ferrer, sobre questão de constrangimento da vítima, né? Possivelmente não farão mais questionamentos acerca do fato. Então, assim, ó, é uma carta na manga. A gente não sabe o que encontra na audiência, como que a audiência funciona, se o MP vai vir com sangue no olho para cima do cara ou não, mas dá uma olhadinha. Eu nunca parei para estudar a Lei Mariana Ferrer. Eu lembro quando ela saiu, que tinha uma situação sobre constrangimento de vítima, que foi bem polêmico quando saiu a legislação. Dá uma olhada, porque às vezes, se você verificar que saindo um pouco do controle e a mãe dele, na pressão do Ministério Público, a gente sabe como que é o promotor, né? Ele começa a fazer pergunta, questionar, e é ríspido, e começa até meio que colocar a testemunha ali, mesmo que seja vítima, colocar a testemunha contra a parede para testemunha começar a falar, a desembuchar, né? Então, qualquer coisa que você vê que isso está saindo do teu controle, você já levanta por questão de ordem e já fala, ó, tem a legislação assim, 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 né? Vocês podem responder até um abuso de autoridade aqui na situação, então a gente não quer que o depoimento vá para esse lado, né? Ponto. E fim de papo. Tenho certeza que daí Legal. nessa situação ali você consegue levar o depoimento para o melhor caminho. Beleza, Renanzinho? Fechou? Acho que Fechou, está bem, então. né? Deixa eu Mas eu vou gravar eu chamo, não sei, tento gravar no meu celular, né?